Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre introdução às sequências. Então vamos lá, para começar, eu quero que você olhe para esses números que estão aparecendo aí na sua tela. Então, olhando para eles, eu quero que você me diga qual é o próximo. Então, a gente consegue ver que eles estão aumentando de 3 em 3. Então 3 mais 3, 6, mais 3, 9. E com isso fica fácil adivinhar que os próximos vão ser 18, que é 15 mais 3, depois 21, que é isso mais 3, e daí por diante. Isso aqui é justamente uma sequência. É o quê? É uma lista ordenada de números. Como assim ordenada? Cada um deles tem uma posição específica aqui. Então 3 é o primeiro, o 6 é o segundo, o 9 é o terceiro, e daí por diante. E com isso a gente consegue dar infinitos exemplos de sequências. Então um outro exemplo é isso aqui. Então aqui a gente também, você vê que ela até começa parecidinha, 3, 6, só que depois os números mudam um pouco. Então a gente tem 12, 24 e tal. Se você parar para olhar um pouquinho, você percebe que também tem um padrão aqui. Aqui, em vez de somar 3, a gente está multiplicando por 2. Então os números estão sempre dobrando. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. E daí a gente também conseguiria continuar essa sequência. Beleza? Um outro exemplo é isso aí. Só que nessa daqui, se você tentar continuar, você vai se deparar com um problema, porque não existe nenhuma lógica por trás disso aqui. São só alguns números aleatórios, mas a partir do momento que eles estão colocados numa posição certa, eles também são uma sequência, beleza? Então daí a gente vê que existem alguns tipos de sequência. Algumas vão ter uma lógica por trás, outras não, e algumas vão ser infinitas, como isso aqui, por exemplo, que são os múltiplos de 3, ou esses números aqui que você pode ir dobrando infinitamente, e algumas podem ser finitas. Então isso aqui, por exemplo, esses 5 números, eles acabam aqui, mas eles também são uma sequência, beleza? Aqui em cálculo a gente geralmente está interessado em trabalhar com as sequências que são infinitas e que tem uma lógica por trás, tá bom? Mas agora vamos dificultar um pouquinho mais o nosso jogo, e eu quero que você adivinhe não o próximo, mas que você adivinhe o 20º número dessa mesma sequência. Então, a gente já sabe qual que é o raciocínio por trás disso, então você pode tranquilamente ir somando de 3 em 3 e chegar até o 20º, somar aí uns 14 termos. Vai dar um trabalhinho, mas você consegue. Mas existe um jeito muito mais fácil de fazer isso. Como que é? A gente já entendeu que existe uma lógica por trás disso aqui. A gente está sempre somando 3. Então, se você pegar, por exemplo, o primeiro número, eu vou chamar ele de A1, e a gente sabe que ele vai ser 1 vezes 3. Beleza? Se eu fizer a mesma coisa com o A2, que vai ser o segundo número, que é o 6, ele é 3 vezes 2. Então aqui a gente tem o 3, aqui a gente tem o 6. Seguindo, 3 vezes 3, terceiro número, é igual a 9. Agora que a gente já viu esse raciocínio, fica muito mais fácil prever que o 20º número vai ser 3 vezes 20. Então, 60. Beleza? O que a gente fez aqui nada mais é do que determinar um termo geral para essa sequência. O que é isso? É achar uma formulazinha que vai descrever toda essa sequência em função de n. E aí a gente consegue descrever cada um dos termos que a gente chama de AN. Então, por exemplo, o primeiro termo vai ser o A1, o segundo termo A2, e daí a gente tem essa formulazinha de 3n que relaciona qual é o A com exatamente o número da sequência. Beleza? Esse termo geral ele vai ser muito importante a gente saber determinar ele, saber usar ele quando a gente estiver trabalhando com as sequências, beleza? Só que agora eu quero fazer o contrário. Eu estou dando então um termo geral para você e eu quero que você descreva essa sequência para mim. Como que a gente faz? Então aqui eu tenho uma outra forma de representar esse termo geral, onde eu coloco ele entre as chaves aí e eu represento qual é a variação desse n. Então nesse caso eu estou falando que ele vai começar em 1. Então o primeiro termo que a gente vai ter é substituindo isso aqui por 1. E ele vai até o infinito, então a gente tem uma série infinita aí também. Beleza? Como é que a gente faz então? Primeiro eu vou achar o A1, então eu vou substituir esse n por 1, vai ficar 1 sobre 1 mais 1, que nesse caso é meio, 1 sobre 2. Mesmo esquema para o A2, então eu vou ter aqui 2, que no caso é o nosso n, sobre 2 mais 1, que também é o nosso n aí mais 1. Então aqui a gente vai ter 2 terços, beleza? Seguindo, a gente tem 3 sobre 3 mais 1, então fica aí com 3 quartos, e com isso a gente consegue seguir de novo infinitamente, que é justamente uma sequência infinita que a gente tem, então a gente podia seguir isso aqui, 3 quartos, para qualquer um dos termos, beleza? Vamos então mudar um pouquinho esse desafio. Vamos voltar lá atrás, eu vou dar essa sequência, aquela sequência que a gente viu lá no comecinho, e eu quero escrever qual é o termo geral dessa sequência. Então eu quero, de novo, representar isso aqui na forma de um AN. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual é a lógica por trás dos números dessa sequência. Então, nesse caso aí, a gente já viu que eles estão sempre sendo multiplicados por 2. Então, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, daí por diante.
Então o meu AN, por exemplo, se eu quisesse achar o meu A5 aqui, que é o próximo número dessa sequência, seria o quê? O 24 vezes 2. Então o meu AN seria o número anterior, o meu AN menos 1, vezes 2. É justamente isso que está aí. Então AN é igual a 2 vezes AN menos 1. O número é igual a 2 vezes o anterior. Isso que a gente fez, isso que surgiu aí, a gente fala que é uma sequência definida por recorrência. Por quê? O meu termo AN ele vai depender de algum termo anterior, nesse caso aí o termo imediatamente anterior. Quando isso acontecer, a gente fala que é uma sequência definida por recorrência, beleza? Um outro exemplo é isso aí. Então a gente tem uma outra série, uma outra sequência, desculpa, e a gente vê aí 2, 4, 8, 16, daí por diante. O que está acontecendo? Se você olhar os números aqui também estão dobrando. Então a gente tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, e daí por diante. Então nosso AN vai ser o mesmo esquema, 2 vezes AN menos 1. E você vê aí que a gente tem, então, duas sequências diferentes, mas elas estão sendo definidas por um mesmo termo geral. Por que isso acontece? Pensa no seguinte, quando a gente tem uma sequência com recorrência, a gente define que um termo vai depender do termo anterior, certo? Mas como que a gente começa essa sequência? Porque, por exemplo, para você pegar o seu A1, você precisaria aqui de um A0. Só que se você está dizendo que o seu A1 é o primeiro termo, não existe um termo antes dele para você começar e aplicar nessa fórmula aqui. Então esse é o esquema. Quando você tem uma sequência definida por recorrência, você precisa escrever qual é o primeiro ou quais são os primeiros termos dessa sequência. Beleza? Então nesse caso aqui o nosso A1 é o 3, que é o primeiro termo ali, e nesse caso A1 é o 2. E aí você vê que é isso aqui justamente que vai diferenciar uma sequência da outra. Porque a partir daqui a gente vai fazer 2 vezes 3, 6, depois 12, daí vai. E já aqui a gente multiplica o 2, que aí fica 4, 8 e daí por diante. Por isso que mesmo tendo um mesmo termo geral, elas são sequências diferentes. Beleza? E aí para fechar, a gente vai dar uma olhada então em mais uma sequência definida por recorrência, onde aqui eu vou ter então a sequência de Fibonacci. É uma sequência bem famosa, porque ela aparece aí nas artes e na natureza, em várias coisas, e ela é definida desse jeito. Então esse aí é o nosso termo geral. Eu estou dizendo que o AN mais 2 é igual a AN mais AN mais 1. Então você vê que aqui eu estou dizendo que um termo é a soma dos dois termos anteriores. E aí como você depende de dois termos, para começar essa sequência agora, ele precisa dar os dois primeiros termos. Então a gente só vai conseguir escrever a partir do A3, que vai ser com isso aqui n igual a 1, porque aí você tem o A1 e o A2, que é justamente os que foram dados aqui. E daí você vai seguir. Beleza? Vamos escrever então para ver qual é a carinha dessa sequência. Então a primeira coisa que eu vou ter é o meu A1, que é igual a 1. Depois eu vou ter o meu A2, que também é igual a 1. O meu A3 agora vai ser o quê? A1 mais A2. Então vai ser os dois anteriores. Nesse caso aí, 1 mais 1 vai ser 2. E aí a gente segue sempre somando os dois termos anteriores. Então aqui a gente vai ter 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. E daí por diante a gente tem então a nossa sequência de Fibonacci. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.